E aí pessoal, beleza? MC Jesus aqui. Já faz um tempinho que eu não publico nada. Como eu já disse diversas vezes, o meu canal do YouTube não é um canal de uau, entendeu? Fico colocando conteúdo para fazer crescer e tudo mais. Se Deus permitir que isso aconteça um dia, vai ser da vontade dele. Eu posto conteúdo para passar uma opinião e é isso. E é o seguinte, tenho muitas coisas para falar durante vários momentos aí, mas às vezes eu prefiro ficar calado porque né, não vejo engajamento e tal, então eu não posto porque também não são coisas assim que necessitam, sabe? Realmente, sabe? Acho que não faria diferença nenhuma. Mas nesse caso aqui, e isso acontece frequentemente, eu posto quando eu acho que as pessoas estão falando de algumas coisas e falta algo, entende? E ninguém tem falado tal, então aí eu pego e por uma obrigação moral, né, uma obrigação pela minha própria experiência, pelo conhecimento que eu tenho diante de Deus mesmo, eu acabo tendo que falar sobre isso. E esse vídeo de hoje eu venho falar, né, sobre a questão do Pelé, né? Porque tem muita gente falando sobre isso, obviamente, né? Muita gente falando sobre isso e de diversas formas, falando o quão grande ele foi, né? O porquê que ele é o rei do futebol, foi, né? O rei do futebol, Pelé eterno, tal, essas coisas todas. E assim, uma coisa que eu senti falta, que eu não vi ninguém comentando, é sobre exatamente a espiritualidade do Pelé, certo? Por quê? Por que eu acho que isso é importante ser levado em conta? Bom, pelo seguinte, as pessoas, principalmente nesse momento de comoção mundial e tal, as pessoas tendem a misturar certas coisas, né? As pessoas tendem a, por exemplo, eu já vi pessoas dizendo, ele não foi ele é um deus, tal, não era um homem, tal, essas coisas assim, né? E o ídolo, tal, usam muito esse nome, né, ídolo, tal. E assim, obviamente, a gente entende na linguagem do mundo de hoje, né, a questão de ídolo como algo, beleza, alguém que é reverenciado, tal, como importante para algo, né? Mas enfim, a palavra ídolo em suas origens tem um significado mais, né, relacionado exatamente com divindades, tal, tal. E é por isso que muitas pessoas acabam extrapolando, indo para esse outro extremo, né? De Deus e tal, Deus do futebol e tal. Então, assim, alguns até dizem, né? Quando se fala Deus é como se fosse os deuses do Olimpo, não Deus, o Deus judaico-cristão e tal. De qualquer forma, a palavra Deus não tem como, né, você relativizar, né? Se você fala Deus, você está realmente tratando a pessoa como uma divindade, não como um humano, né? Então, assim, isso é fato. E o Pelé, incontestavelmente, né? O Pelé, tem o Edson e tem o Pelé, né? E o Pelé, que é um conjunto, né, de arte, resultado, é, exaltação de um povo, né? De uma raça, né? E tudo mais. Não a despeito das outras, mas simplesmente porque ele é o que foi, ele foi o que foi, né? São assim, são incontestáveis essas conquistas, essas, né? Essa, esses, esses pontos positivos, né? Em relação ao Pelé. E assim, realmente somente um tolo para não chamar o Pelé de rei do futebol, entende? Exatamente o Pelé, rei do futebol. E por que eu falo isso? Pelo seguinte, a pessoa pública, a pessoa que tem faz o espetáculo e tudo mais, obviamente tem a questão da arte, tem tudo isso, tem o marketing também, tem tudo isso. E assim como Michael Jackson revolucionou a música com os videoclipes e tal, e a mise en scène, né, como se diz em francês, que é a apresentação em si, né?
O Pelé, ele soube, como é que fala em português? Eu ia falar metrizar, mas, né, tipo assim, soube fazer isso com maestria, né, nesse caso. Então, assim, é incontestavelmente o rei do futebol e é uma pena. E quem gosta de futebol, quem é brasileiro, sabe que, mesmo que algumas pessoas questionem algumas coisas de sua vida, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, muito rápido também, ele foi incontestavelmente um grande astro, né? Uma grande personalidade, isso é incontestável. E assim, as pessoas, eu tenho visto pessoas falando, né, sobre, não sei o que ele fez na vida pessoal dele, em relação à filha dele e tudo mais. E algumas pessoas estão rejeitando totalmente o Pelé por causa do Edson, né? E é incrível, né, como que as pessoas não conseguem separar isso, porque é o seguinte, humano, isso mostra que ele era humano, em primeiro lugar. Deveria ser assim? Não. Ele poderia mostrar que era humano de outra forma, sendo humano nessa situação, né, como muitos diriam. Mas assim, a, demonstrar a sua falha também, ser falho também é uma maneira de mostrar que ele era humano, entende? E assim, falando da espiritualidade do Pelé, obviamente apenas Deus conhece o íntimo do coração do Pelé, certo? Sabe se ele vai ser salvo ou não, né? Porém, assim, uma coisa que eu quero destacar aqui, por isso esse vídeo, é que assim, o Pelé mesmo nesse caso, né? Bom, eu não sei até que ponto na cabeça dele ele separava o Pelé do, do Edson, né? Mas enfim, mas em todas as suas entrevistas e tudo mais, ele sempre usava muito, assim, o nome de Deus, falava que Deus concedeu aquilo para ele e tal. Inclusive uma vez ele falou sobre a morte dele, ele disse que ele esperava, né? Ou seja, colocando nas mãos de Deus, né? A esperança, né? Que ele fosse recebido por Deus da mesma forma que ele é recebido no mundo, quando ele morresse. Então, assim, ele sempre, uma coisa que eu também remarquei muito é toda vez que ele falava de Deus, ele apontava para o céu. Então, assim, porque pessoas podem dizer, falar de Deus e achar no íntimo delas que elas são Deus, e aí elas falam normalmente como qualquer outra pessoa, só que elas acham no íntimo que elas são Deus, então assim, sabe? E aí ele apontava para o céu, ou seja, é uma demonstração externa, né? Uma demonstração expressa de que ele não estava falando de si mesmo. Então, assim, isso é um ponto importante para ser ressaltado. Então, eu, pessoalmente, que falo muito de responsabilidade espiritual, eu considero, através dessas manifestações que eu vi em relação a Pelé, que ele tinha muita responsabilidade espiritual, certo? A responsabilidade espiritual, em primeiro lugar, ela não julga a doutrina de ninguém, como a pessoa imagina o céu, Deus, até porque Deus, ninguém pode encaixar Deus em nenhum tipo de conceito, né? Deus é muito maior que qualquer conceito que nós criarmos, se é Deus, né? Não nós, entendeu? Então assim, independente da maneira teológica, como ele via a religião, como ele via o relacionamento dele com Deus, como ele via Deus, certo? Porque o Pelé era católico e ele acreditava nessa forma que é até bastante popularizada no mundo, não é nem só os católicos, é uma coisa assim meio que universal, né? Que meio que prega céu, inferno, purgatório, né? Morreu, vai direto tal, e né? Se encontra com Deus e né? Vira um anjinho ali e tal, tocando harpa e tal. Enfim, isso como é que eu diria? É uma figura bem comum, né, na sociedade. Já outras religiões já acreditam exatamente que não, a pessoa descansa no pó da terra tal, e aí tem várias outras sequências, né? Ou a volta de Jesus, ou
os ateus acreditam que acabou ali mesmo e tal, e por aí vai, né? Mas o mais importante é a responsabilidade espiritual, ou seja, o que eu acredito, certo? O que o Pelé acreditava, ele demonstrava, certo? E ele respeitava os outros, entende? As outras religiões, até onde eu sei, se não, se existe algum outro é, evento, algum ocorrido que demonstre o contrário, gostaria até que vocês comentassem abaixo. E, enfim, e por aí vai. Então, assim, eu, na minha humilde concepção, né, obviamente, para quando se fala seriamente de responsabilidade espiritual, por exemplo, para receber um selo de responsabilidade espiritual, é necessário muito mais que isso, tal, é necessário assinatura de documentos, comprometimento e tudo mais. Mas assim, de maneira honorária, eu diria que o Pelé, ele teria todo até onde eu sei, né? Ele teria toda a qualificação para receber um selo de certificação de responsabilidade espiritual, que é o que eu faço, né? Que é o que eu trabalho. Então, assim, então eu apenas gostaria de frisar isso. Aí as pessoas podem estar me dizendo, mas e o humano que ele foi? Ah, foi horrível, tal, o que ele fez. Bom, o que ele falou, né, foi incontestavelmente também horrível, né? Porém, como disse, ele era humano, certo? E uma coisa que me chamou a atenção nesses últimos dias, quando ele estava no hospital, é que os filhos da Sandra, né? Sandra Regina, esse é o nome dela, né? Que é a filha não reconhecida do Pelé, né? Ela morreu, inclusive, da mesma doença, sem ser reconhecida por ele. Mas, assim, os filhos do Pelé chamaram os netos, né? Ou seja, os filhos da Sandra para o hospital e eles publicaram, né, notas dizendo que o sonho da mãe foi realizado e tal, e era muito bom estar todos unidos ali e tudo mais. Então, assim, eu espero, né, e isso não tem nada a ver com a questão da responsabilidade espiritual, eu concederia sem nenhum problema uma certificação de responsabilidade espiritual honorária ao Pelé, pelo que o Pelé, né, demonstrou em relação a Deus, a espiritualidade em público, certo? Então, nesse quesito, sem sombra de dúvida. Mas pessoalmente, eu quero acreditar e eu tenho a esperança que ali, né, no leito ali, né, do hospital e tudo mais, segundo a família, né, que houve uma reconciliação. E para mim isso assim é incrível, é mágico, sabe, é transcendente, porque a pessoa percebe o que está acontecendo e ela revê sua vida e, né, e simplesmente, né, ela consegue reconhecer os seus erros e tudo mais, certo? E é isso. Então, assim, fica aqui a minha homenagem, né, dentro da minha área de atuação, vamos dizer assim, certo? É o que eu falo de responsabilidade espiritual. E é isso. Eu, obviamente, se eu fosse colocar a questão porque eu falo muito da cidadania honorária a Jesus também, né? No Brasil. Então, assim, infelizmente não tive a oportunidade de levar só o Pelé, né? Assim como, né? Porque eu sou meio que uma das únicas pessoas a levar isso adiante, a questão da responsabilidade espiritual e da cidadania honorária a Jesus no Brasil. Então, assim, seria muito difícil, né, de chegar até ele. E eu também nunca pensei, faço o que está ao meu alcance, o que Deus me inspira a fazer. E assim, não tive esse pensamento na época, né, e não tive a oportunidade. Mas, enfim, eu queria apenas deixar claro que, assim como nós tivemos alguém tão grande que elevou o Brasil a um patamar tão grande, que foi ao nível de ser chamado de rei do futebol, eu gostaria muito que, pessoalmente, tá? Isso não é como certificador de responsabilidade espiritual, porque a certificação de responsabilidade espiritual não tem nada a ver com cristianismo, nenhuma religião, entende? Tem a ver com você respeitar o próximo e as suas crenças. E é isso. Então, assim, pessoalmente, eu acredito que eu gostaria muito que as pessoas, da mesma forma que veem o Pelé, certo? Que exaltam o Pelé, que
tem aquele desejo, tem o desejo de falar do Pelé, de levar o Pelé como, né, de eternizar o Pelé, como dizem, né, e de não deixar que o seu nome seja esquecido. Pessoas que querem saber mais sobre o Pelé, que querem buscar mais coisas, imagens e querem saber, como é que se diz, querem exaltá-lo, né, honrá-lo, né. Eu gostaria muito, pessoalmente, que os cristãos fizessem a mesma coisa em relação a Jesus, certo? E é isso. Então, assim, fica aí a minha contribuição para esse momento, né? Principalmente no momento de divisão política no Brasil, né? No qual algumas pessoas estão felizes, outras estão tristes, decepcionadas, seja com o novo governo, seja com o governo anterior, né? E então, assim, que nós possamos então ter em mente que Jesus Cristo é real,